Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso estudo, nosso 13º estudo, que tem por tema o Tribunal Divino. Em um tribunal, você sabe, são necessárias algumas coisas para que ele possa acontecer. Um juiz, um advogado, um réu, um acusador, mas é necessário também normas, ou seja, leis que sejam o parâmetro para definir se a pessoa é justa ou injusta, se deve ser culpado ou se deve ser inocente. Então veja bem, queridos, nós precisamos entender uma coisinha. Pelo que nós seremos julgados? Seremos julgados por nossos atos, por nossas escolhas, por nossas ações, só pela vontade de Deus? Segunda pergunta, como será o julgamento divino? De que maneira que será? Será semelhante ao julgamento humano? Como funcionará o julgamento divino? Então olha só, leia comigo Daniel capítulo 7, o verso 9 e o verso 10, tá bom? Daniel capítulo 7, o verso 9 e o verso 10, que diz assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca, como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram de fogo ardente. Verso 10 agora. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então perceba que aqui nós temos uma cena de juízo, onde o ancião de dias se senta no seu trono. É como se o juiz entrasse, sentasse e aí todos se assentassem. E a Bíblia diz que assentou-se o tribunal e começaram então a abrir os livros. Mas tem um outro texto que a gente precisa ler, e esse outro texto está em Atos, capítulo 17, versículo 31. Atos 17, verso 31, que diz assim: Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então perceba que o juízo ele acontece através de Jesus. Mas, queridos, nós temos que ver que a Bíblia fala que livros serão abertos, e pelo menos 2 livros serão abertos. Que 2 livros serão esses? Apocalipse capítulo 20, versículo 12, nos diz que são 2 livros. Um é o livro da vida e outro é o livro dos atos das pessoas que não estão escritos no livro da vida. Mas também nós temos que entender que a Bíblia será o livro norma, ou seja, nós seremos julgados conforme o conhecimento que nós tivermos da Bíblia, da palavra de Deus. E há também Malaquias capítulo 3, o versículo 16, mencionando sobre um livro memorial. Mas os 2 principais livros são esses: o livro da vida e o livro dos nossos atos, conforme Apocalipse capítulo 20, o versículo 12. O juízo de Deus ele tem 3 fases, assim como os juízos humanos. Tem o juízo investigativo. O que é o juízo investigativo? É o momento onde se levantam as provas, onde se levantam as testemunhas, onde se levantam as evidências quanto a um caso, seja um caso onde a pessoa é culpada ou onde a pessoa é inocente. Esse é o primeiro ponto, ou o primeiro passo do juízo. Todos serão julgados neste momento. Lembre-se disso. No juízo investigativo, todos são julgados. Todos estão sendo julgados. De Adolf Hitler a Dalai Lama e até Pastor Jefferson será julgado nesse juízo investigativo. Como que funciona? Ou como é esse juízo investigativo? João, capítulo 3, versículo 18. João 3, o verso 18, nos diz assim: Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Perceba bem, todos serão julgados, mas existe uma diferença entre a forma que um será julgado e o outro será julgado. Quem crer em Cristo Jesus não será julgado. Por quê? Porque Jesus tomará o lugar. Irá diante do juízo, mas quem ocupará o seu lugar será Jesus. Agora, aquele que não crê, esse vai ser julgado. Ou seja, ele não tem nenhum substituto. Lembra o substituto que nós mencionamos no estudo anterior? Queridos, para os que creem, o que é que será julgado? Entenda que
Tem os livros dos Atos e o livro da vida. E para os que creem, o que é que será julgado? Será julgado Jesus. Mas como assim? O que isso quer me dizer? Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. A Bíblia diz assim: porque há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então perceba que não é o fato de Jesus ter morrido por mim que as minhas obras boas ou más não serão levadas em conta. É óbvio que se eu fiz muitas coisas erradas, mas eu me entreguei a Jesus, me arrependendo, confessando, aceitando, perseverando e permanecendo nele, é claro que serão julgadas esta obra boa, porque ela passará por cima de todos. Aí então, queridos, esse é o juízo investigativo, o juízo que vem antes do juízo geral, onde é confirmado, visto as ações das pessoas, onde é confirmado qual foi as escolhas das pessoas, foram escolhas boas ou ruins, se aceitaram ou não, se creram ou não. Este é o juízo investigativo, onde se descobre se a pessoa se definiu por lado de Cristo ou não. Mas aí vem o juízo de confirmação. O que é o juízo de confirmação? Nós já mencionamos esse juízo aqui, mas eu vou reforçar para você. Quem é que irá confirmar o juízo divino? Ou seja, quem é que vai estar lá para julgar, para ver se o juiz realmente ele foi justo, para ver se não houve nenhuma maracutaia aí por trás? Vamos lá, queridos? 1 Coríntios capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o verso 2. Diz assim: ora, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas comuns? Aqui nesse texto, Paulo, ele fala aos Coríntios que nós haveremos de julgar os santos. Nós vamos julgar os santos aqui nessa terra? Não, porque nessa terra que nós somos chamados para ser testemunhas. Só que nós entendemos que quando Jesus voltar, conforme Apocalipse diz, nós iremos viver com ele por 1000 anos e faremos o que por 1000 anos? Nós estaremos atuando como juízes no céu, confirmando o juízo de Deus. Todos terão a certeza da justiça divina. Olha só o que Apocalipse, capítulo 20, nos diz. Apocalipse, capítulo 20, nos diz. Olha só, versículo 4. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos. Lembra de Daniel capítulo 7? Tronos. Vi também tronos. E neles se sentaram aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Então perceba bem. Queridos, hoje nós estamos sendo julgados por nossos atos de justiça. Nós não estamos diante do juízo. Estão se levantando provas a favor ou contra nós. Chegará o dia em que Jesus levará aqueles que foram fiéis para o céu, e lá no céu nós vamos ter a oportunidade de confirmar o juízo de Deus. Lembra aquela ideia que eu falei sobre 3 surpresas? A surpresa de você estar, a surpresa de quem você tinha certeza que não estaria e está no céu, e a surpresa de quem você tinha certeza de que estaria no céu e não está? Então veja bem, essas são surpresas. Quando vão acontecer? Quando você e eu estivermos fazendo o juízo de confirmação, quando nós vamos estar vendo se realmente Deus foi justo em suas escolhas, quem está no céu realmente deveria estar e quem não está realmente não deveria estar. Então, todos, inclusive os anjos, terão certeza da justiça divina, porque confirmarão que o juízo investigativo que Deus fez foi um juízo justo. E aí, por fim, vem o juízo executivo. É quando o juiz se levanta e dá então o veredito, absolvido ou então condenado. Olha só, 2 Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, nos diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Então, este é o momento do juízo executivo, onde Deus vai destruir o pecado, vai destruir a morte, vai destruir o originador do pecado,
mas também há de purificar esta terra e depois fazer novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e o versículo 15 nos diz assim: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então preste bem atenção. Estamos sendo julgados neste momento. Pode ser que você ou eu estejamos sendo julgados. É bem verdade que nós acreditamos que os vivos serão julgados só depois do fechamento da porta da graça. Isso é um outro assunto para nós falarmos. Acreditamos que agora o juízo está acontecendo para os mortos. Mas nós também estamos em juízo. Por quê? Porque no momento que nós aceitamos a Jesus, nós então somos absolvidos no céu, mas devemos permanecer nele. Mas nós temos que entender que há um juízo investigativo agora. Estão sendo passados diante do tribunal do Senhor os nossos atos de justiça ou nossos atos de maldade. Quando Jesus voltar, mediante esta decisão, mediante estes atos, ele vai levar uns para o céu e vai deixar outros na terra. Os no céu para viver eternamente e os da terra para morrer, não é? Conforme nós já estudamos sobre os 1000 anos no céu. Então, no céu nós temos a segunda parte do juízo, onde nós iremos confirmar se Deus foi justo ou injusto. Se realmente quem está no céu deveria estar e quem não está, não deveria estar. E aí, por fim, vem a terceira fase do juízo, que é o juízo executivo, que é quando Deus, então, dá a sua condenação para o inimigo, para a morte, para o pecador que se segurou ao pecado. Esse é o juízo executivo, quando Deus acaba com o pecado de vez. Por quê? Porque já passou pela investigação, já foi confirmado de que a decisão dele é a decisão correta, realmente há provas para isso, e aí então, olha, chegou o momento de você ser condenado. E tem Mateus capítulo 25, o verso 34. Mateus 25, o verso 34, que nos diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então percebe que no juízo executivo, o que acontece? Aqueles que não foram fiéis a Deus são eliminados, são mortos no lago de fogo, aqueles que não serviram a Deus. Lembrando que esse lago de fogo não é eterno, ele queima enquanto tem combustível. Terminou o combustível, acabou o fogo. Mas e os justos? O que vai acontecer com eles? Aí então Cristo diz: Vinde, benditos de meu Pai. Para que, se ele já está no céu, já está na cidade santa? Porque agora Deus faz novos céus e nova terra para que ele habite. Queridos, agora é o tempo de salvação, porque eu não sei quando é que o meu nome passará lá no tribunal divino. Lembre-se, Jesus está voltando, e quando ele voltar, ele não vai fazer mais investigação, ele vai somente fazer confirmação e execução. Então, queridos, coloque-se nas mãos dele e aceite ter seu nome no livro da vida. Hoje é o dia de avaliar como está a sua vida. Se hoje você e eu não viéssemos mais a ter vida, se nós morrêssemos hoje, nós morreríamos no livro da vida ou no livro dos ímpios. Nós precisamos entender que é uma decisão simples, é aceitar a Jesus ou não. É claro que há muitas consequências, pois devemos fazer muitas coisas em obediência ao Senhor. Mas entenda, querido, é muito melhor descansar, tendo a certeza de que o seu nome está sendo colocado ao lado de Cristo, do que ter a certeza de que seu nome está sendo retirado da presença de Cristo. Então, queridos, só que nós temos que entender que há leis na Bíblia. Assim como para que haja um juízo é necessário leis, ou seja, o juízo ele só acontece porque alguém desobedeceu a lei ou alguém diz que outro desobedeceu a alguma lei. Eu estou aqui em juízo porque eu matei alguém. Eu estou aqui em juízo porque eu passei por cima de alguém com carro, por exemplo. Eu estou aqui em juízo porque eu roubei alguém. E o que é isso? Isso é uma transgressão da lei. Alguém só é levado em juízo porque transgrediu alguma lei. Então nós temos que entender por que nós vamos ser levados a juízo. Quais são as leis que Deus vai utilizar como parâmetro para dizer se eu transgredi ou não? Qual é esta mensagem? Será o nosso próximo estudo. E eu espero você no nosso
próximo vídeo para poder aprender mais da Palavra de Deus. Grande abraço e que Deus abençoe a você e a sua família. Valeu!